Rodrigo Pacheco, senhoras e senhores senadores, iniciamos mais um biênio no Senado Federal com muitos desafios pela frente. Ainda estamos atravessando um momento crítico da pandemia do coronavírus, que vem se somar a graves pandemias que já assolaram o nosso planeta, causando medo e devastação para todos os lados. Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, terá um papel fundamental no enfrentamento atual e será responsável por direcionar a Casa com medidas fundamentais para a retomada econômica no momento pós-pandemia. Inclusive, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo de público e dizer que confiamos plenamente em Vossa Excelência. Lhe desejo discernimento e muito sucesso para que Vossa Excelência faça essa casa continuar sendo a casa da nação brasileira, a casa da pacificação, porque Vossa Excelência é, sem dúvida nenhuma, um pacificador. Cumprimento também todos os amigos senadores e senadoras que foram eleitos para, juntamente com Vossa Excelência, compor a mesa diretora do Senado. Na mesma oportunidade, agradeço ao presidente Davi Alcolumbre. Nos últimos 2 anos, teve uma condução ilibada e agradeço pela contribuição que fez ao país e, em especial, à nossa região amazônica. Obrigado, senador e amigo Davi Alcolumbre. Presidente Rodrigo, senhoras e senhores senadores, quero abordar aqui um assunto atual e muito importante nesse enfrentamento da pandemia que está inserido no nosso convívio social, que é a população vulnerável. A pandemia causada pelo Covid-19 arruinou frágeis estruturas, atingindo principalmente categorias sociais normalmente excluídas de participação na atividade econômica. Tal drama é sentido com extrema gravidade em todos os cantos do país e na região norte, em especial no meu estado de Roraima, com cerca de 50 mil famílias mergulhadas em extrema dificuldade financeira, sem qualquer condição de atravessar um momento tormentoso com o que vivemos. O Brasil inteiro é testemunha das adversidades que têm sido enfrentadas por Roraima, motivadas pelo colapso do regime bolivariano, que trouxe e ainda traz, com frequência, milhares de refugiados da Venezuela. Nossas ruas ainda fervilham com esses expatriados, que têm levado nossos serviços públicos a colapso geral. Por isso, insisto numa resolução inadiável junto ao governo federal. Manifesto aqui ser favorável à prorrogação do auxílio emergencial. O governo federal precisa estender esse auxílio aos brasileiros de baixa renda. Do mesmo modo, 2 minutos para concluir, presidente. Do mesmo modo, cobro do governador Antônio Denário, do estado de Roraima, que repasse o programa Renda Cidadã para as famílias mais carentes de Roraima, transformando-o em permanente socorro aos que só dispõem dessa saída para não sucumbirem no abandono em que atualmente vivem. Esse socorro precisa ser prioridade de todos os governadores, das 27 unidades da Federação, que precisam adotar programas emergenciais de transferência de renda para atender a população mais necessitada. É um apelo desesperado de milhares de desprotegidos que, quase sem esperança, encontram-se entregues à própria sorte e o destino. Especialmente aqueles 38 milhões de brasileiros, tidos pelo governo federal, abro aspas, como invisíveis, fecho aspas,
no qual o próprio governo afirmou não conhecer. Ora, senhores senadores, se não os conhecem, é porque não conhecem a realidade do Brasil. A pandemia do Covid sobrepesou cenário que se imaginava não conceder espaço possível na perspectiva do agravamento, como aconteceu no Amazonas e no estado de Roraima. Estados que têm vivenciado dias difíceis de enfrentamento do coronavírus. No Amazonas, como já muito bem colocado aqui pelo líder Eduardo Braga, quase 180 óbitos ou mais de 180 óbitos por dia no estado do Amazonas. Mais de 20 óbitos por dia no estado de Roraima. Pode ser um número pequeno para Roraima, presidente Rodrigo, senhoras e senhores senadores. Mas o Amazonas tem 4,5 milhões de habitantes. E Roraima tem 650 mil habitantes. Estamos na mesma proporção. Roraima e o Amazonas vivem o mesmo drama, o mesmo caos. Por isso me junto aqui ao apelo do senador Eduardo Braga para que o Brasil se junte urgentemente para salvar o Amazonas e Roraima dessa nova cepa que traz ao nosso povo muito sofrimento e dor. Peço o esforço de todas as autoridades competentes para que se empenhe de forma unificada para viabilizar com responsabilidade e agilidade o cronograma de vacinação em todo o país. Que os governos federal, estaduais e municipais possam deixar de lado todas as diferenças políticas e partidárias e ecoem uma só voz brasileiras. Só iremos, já vou concluir, senhor presidente, só iremos superar todo esse cenário caótico quando alcançarmos uma ampla porcentagem de imunização no nosso país. Por fim, presidente, também cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a quem reputo de competência e caráter para unificar a Câmara, e Câmara e Senado juntos poderão trazer uma pauta de desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao nobre senador Messias de Jesus pelo seu pronunciamento. Há 3 destaques em relação a essa matéria.